Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. – 2010 é um ano importante para a África do Sul. É nele que se comemoram os 20 anos da libertação de Nelson Mandela e a realização da Copa do Mundo de Futebol, a primeira em território africano. A trajetória do líder negro e os fatos que marcaram a história da nação sul-africana são assuntos desta reportagem especial. 9 de maio de 1994. Uma multidão se aglomera na cidade do Cabo, numa das maiores manifestações já vistas na África do Sul. Eles querem ouvir a voz do homem que acabara de ser declarado presidente pela Assembleia Nacional depois de uma eleição histórica que havia devolvido aos negros a cidadania. Aquele homem era saudado ali, em frente ao povo, pelo arcebispo Desmond Tutu. Ele que passara 27 anos, 6 meses e 6 dias na prisão pela causa da liberdade, começava mais uma etapa de sua luta. Fala, Nelson Mandela. Perhaps it was history that ordained that it be here at the Cape of Good Hope. Talvez tenha sido a história que decretou que fosse aqui, no Cabo da Boa Esperança, que devêssemos lançar a pedra fundamental de nossa nova nação, pois foi aqui neste cabo, há mais de 300 anos, que começou a inevitável convergência neste litoral dos povos da África, da Europa e da Ásia. Europe and Asia on this shore. Era um dia de glória, o nascer de uma nova era para o povo sul-africano, como Mandela mesmo afirmou à multidão. A população negra do país tinha sido massacrada pela política de segregação racial imposta pela minoria branca. Mas em seu discurso, o presidente eleito buscou a reconciliação nacional e reconheceu o papel dos sul-africanos de todas as raças na construção do novo país que ali era fundado. The struggle for democracy has never been a matter pursued by one race, class, religious community or gender among South Africans. A luta pela democracia nunca foi uma causa perseguida por uma raça, classe, comunidade religiosa ou gênero entre os sul-africanos. Ao honrar todos aqueles que lutaram para ver este dia chegar, nós honramos os melhores filhos e filhas de todo o nosso povo. Colocamos sobre a mesa nossa visão de uma nova ordem constitucional para a África do Sul, não como aquela de conquistadores sobre os conquistados. Falamos de cidadãos que juntos vão curar as feridas do passado, com a intenção de construir uma nova ordem baseada na justiça para todos. A new order based on justice for all. À época, com 75 anos, Madiba, como é carinhosamente chamado pelo povo, havia dedicado toda uma vida para reverter décadas de um regime de segregação racial radicalizado em 1948. O isolamento foi instituído nas escolas e nas áreas residenciais. A maioria dos negros deveria ficar restrita às zonas rurais. O governo forçava as mulheres e as crianças a ficarem nessas reservas, enquanto os negros jovens iam trabalhar por míseros salários nas áreas controladas pelos brancos. A população negra não podia votar nem frequentar os mesmos lugares que os brancos, além de ser proibida de adquirir propriedades ou de se casar com pessoas de cor branca. O senador e jornalista Hélio Costa esteve na África do Sul algumas vezes, mas a primeira visita que fez ao país, quando ainda era correspondente internacional, deixou marcas muito fortes em sua lembrança. Por mais que eu quisesse me aproximar da comunidade negra, havia sempre um branco do meu lado para me advertir. Ou que era perigoso, ou que eu não devia, ou que não era comum, ou que não era apropriado. Alguma desculpa era sempre dada
quando eu pedia para ver uma liderança negra, quando eu pedia para visitar uma comuna, quando eu pedia para adentrar o país, para conhecer a maneira como os sul-africanos viviam um pouquinho mais distante da capital. Quer dizer, tudo isso me mostrou o rigor do apartheid. Para que se entenda melhor a formação histórica da África do Sul e o regime do apartheid, ouça agora a entrevista de Luiz Carlos Fonteles com o jornalista e comentarista internacional Ivan Godoy. E saiba também como os sul-africanos estão tratando suas questões sociais e econômicas, desde o fim da segregação racial e os efeitos da realização do Mundial de Futebol na economia do país. Ivan, a formação histórica da África do Sul, ela tem elementos aí muito peculiares, né? Com a vinda dos holandeses, de ingleses e de outros povos que formaram aquele país. E é uma história também muito difícil. Queria que você fizesse uma contextualização para nós entendermos, inclusive, o surgimento do apartheid. A África do Sul, ela se caracterizou pela presença de colonos europeus. No caso da África do Sul, os primeiros que chegaram por lá foram os colonos Boers. Os Boers eram os holandeses, né? E eles foram se apoderando daquela região em combate com os africanos, né? Especialmente com os Zulus, né? Esses descendentes de holandeses estabelecidos na África do Sul enfrentaram depois a invasão, digamos, dos ingleses, né? Os ingleses também se estabeleceram e chegou um momento que surgiu um conflito entre ingleses e Boers. Então, nesse conflito, houve inclusive uma tentativa dos Boers de se refugiarem mais ao norte da África do Sul, mas eles acabaram derrotados. Essa população, com o tempo, também foi se unindo com esses colonos ingleses, né? E criou-se toda uma população branca que tinha a posse do território da África do Sul e, logicamente, oprimia a grande maioria negra. Essa opressão não estava ainda, talvez, refletida tanto na legislação. Ivan, já no século XX, o mundo presenciou o surgimento de um regime na África do Sul conhecido como apartheid. Qual é a origem desse sistema? O que significa apartheid? Desenvolvimento separado. Chegou um momento que eles acharam que, sendo uma minoria, para eles era conveniente uma total separação entre as raças, para evitar a miscigenação. A miscigenação para eles seria um perigo para esse domínio branco desse grupo, né, de origem holandesa e também depois de origem inglesa. Mas temos que notar que o negro, ele para entrar nas regiões brancas, ele tinha que ter uma espécie de licença de trabalho. Ele não podia andar livremente na África do Sul. Não se permitia a miscigenação de nenhuma forma, não se permitia o casamento entre pessoas de raças diferentes, e aí não estamos incluindo apenas os brancos e os negros propriamente dito. Então, a pessoa ficava dividida na categoria de branco, de negro, de mestiço, né? E também havia a categoria dos asiáticos, porque havia uma grande presença, principalmente de indianos lá. Por exemplo, o Mahatma Gandhi, ele viveu uma parte da sua existência na África do Sul, né? E toda essa população era dividida, né? Não podiam se misturar. A libertação de Nelson Mandela, em 1990, abriu espaço para um processo de negociação entre o partido dele, o Congresso Nacional Africano, e o governo do presidente Frederic de Klerk, possibilitando assim o fim do apartheid. Como se deu esse processo, Ivan? O que aconteceu foi interessante. O Congresso Nacional Africano, ele, através do Nelson Mandela, negociou com setores brancos que entenderam, e aí é o mérito também do de Klerk, que era preciso mudar aquilo, que era insustentável em pleno século XX, já na segunda metade do século XX, já no final do século XX, manter um regime que só tinha semelhança com o regime nazista, né? O Congresso Nacional Africano, que inicialmente optou pela luta armada, né? Ele tinha guerrilhas, etc. Ele lutava contra o regime racista pelas armas, houve negociações e houve também este pacto, né, de transição negociada. Havia uma espécie também de boicote internacional contra a África do Sul que contribuiu a essa transição. E então, tudo isso trouxe para um setor daquela minoria branca que dominava a compreensão de que era preciso mudar.
4 anos depois da libertação, em 1994, Nelson Mandela chega ao poder na África do Sul como o primeiro presidente negro daquele país. O que você considera como marcante na gestão dele? O que fez Mandela foi, em primeiro lugar, acabar totalmente com aquelas leis do apartheid. Primeiro, legalmente, acabar com o racismo. Ou seja, dar aos negros os mesmos direitos e as mesmas possibilidades legais que os brancos. No campo da economia, o que houve uma ascensão já de uma classe média negra, graças ao surgimento de uma presença negra grande no serviço público e também numa maior participação dos negros nas empresas. Agora, politicamente, houve um grande avanço na África do Sul, mas a economia teve reveses, não é, Ivan? É uma transição difícil, mas a África do Sul, por exemplo, ela enfrenta problemas energéticos, né? É um exemplo. E também tem saído uma parte, né, da minoria branca, tem deixado o país, o que sempre significa uma perda de pessoal qualificado, né? Mas temos que ver também que isso vem sendo compensado pelo grande esforço feito pelo governo sul-africano para dar também às maiorias negras uma educação, né, condizente com os seus direitos, né, como cidadãos sul-africanos. E aí vemos outro aspecto interessante, que é a própria realização da Copa do Mundo, né? Em 2008, o mundo foi atingido aí pela crise financeira internacional. A África do Sul também foi atingida frontalmente, não é? Mas os investimentos na Copa parece que foram importantes, né, no sentido da recuperação econômica do país. Uma Copa do Mundo significa a construção ou reforma dos estádios, praticamente todos os estádios do país, né? Também, igualmente, a infraestrutura do país, toda a parte de transportes, também a questão dos hotéis, a hotelaria, né? Você tem que renovar toda a hotelaria. E tem um efeito que virá depois, né, logicamente. É a questão do turismo, da imagem do país. Porque não só os turistas vêm agora para participar da Copa, mas também toda essa propaganda da África do Sul, que já é um país também relativamente conhecido no mundo, né, pela sua beleza natural, talvez é um dos poucos países do mundo em que você pode encontrar os animais, né, exatamente no seu habitat, né? Eles conservam muito bem esses parques nacionais, mas o interessante realmente é que dá uma visibilidade muito maior ao país, uma visibilidade positiva e, evidentemente, se houver problemas de criminalidade com os turistas, também pode trazer uma visibilidade negativa. Nesse sentido, o Brasil tem que olhar muito para a África do Sul. A experiência sul-africana vai ser muito útil para o Brasil, para a nossa Copa do Mundo e depois também para os Jogos Olímpicos, né? Porque a África do Sul tem muito mais a ver com o Brasil do que, evidentemente, a Alemanha e outros países que anteriormente fizeram Copas do Mundo, né? Ivan, para encerrar a nossa entrevista, qual o significado da figura de Nelson Mandela? É um homem que, após 27 anos na prisão, ele saiu sem ódios disso, porque ele podia querer sair da prisão tentando uma vingança, né, contra essa minoria branca que o afastou da família durante 27 anos em condições muitas vezes desumanas e que, além disso, explorava, né, o seu povo, né, o povo africano, de uma maneira tão terrível há centenas de anos. Ele não só conseguiu unir os diversos grupos, né, diversas facções em que se separavam os negros sul-africanos, como também procurar a união de todos os sul-africanos, acima das raças. Inclusive fazer compreender àquela minoria branca que tudo bem, acabava o apartheid, mas eles não seriam banidos da vida sul-africana. A nova África do Sul seria uma África do Sul que teria lugar para todos. Muito obrigado, Ivan, pela sua participação. Esta foi a entrevista de Luiz Carlos Fonteles com o jornalista e comentarista internacional Ivan Godoy. Você está acompanhando a reportagem especial Tributo a Nelson Mandela. Voltamos em instantes. Voltamos a apresentar a reportagem especial Tributo a Nelson Mandela. Ungeno
Filho de um chefe tribal, Mandela ouvia desde pequeno histórias da luta de seus ancestrais para defender a terra contra os colonizadores europeus. Determinado a dar sua própria contribuição a essa causa, tornou-se advogado e, em 1942, filiou-se ao Partido do Congresso Nacional Africano. Em 1948, o Partido Nacional ganhou as eleições, em que só participaram brancos, com uma plataforma baseada na segregação racial. Mandela viajou por todo o país, encorajando a resistência pacífica às leis discriminatórias. Em 1960, quando o Congresso Nacional Africano foi considerado ilegal, Mandela e seus companheiros perceberam que o protesto pacífico já não bastava, pois era reprimido com extrema violência pelo governo. Em 1961, eles decidiram pegar em armas. Ao voltar de um treinamento militar na Argélia, em 1962, Mandela foi acusado de saída ilegal do país e pelo incitamento à violência. E já atrás das grades, foi considerado traidor da pátria, sendo sentenciado à prisão perpétua. Por várias vezes, o governo ofereceu-lhe a liberdade em troca da renúncia aos seus ideais. Mas Mandela sempre recusou as ofertas, afirmando que somente homens livres podem negociar. A primeira mulher do líder negro, Winnie Mandela, desencadeou uma campanha internacional pela libertação do seu marido. O senador Paulo Paim lembra que o Brasil se engajou nessa luta, que teve grande repercussão também na autoimagem dos afrodescendentes de nosso país. Formamos aqui, quase em todos os estados, grupos de solidariedade, trincheira de solidariedade a Nelson Mandela. E isso que fez com que cada vez mais a comunidade negra aumentasse a sua autoestima, seu orgulho, o reconhecimento de ser negro. Pessoas como Zumbi, Nelson Mandela e tantos outros que foram dando essa identidade à comunidade negra. Finalmente, no dia 11 de fevereiro de 1990, o presidente sul-africano Frederic de Klerk, pressentindo que o país não iria adiante sem o apoio da maioria negra, decidiu libertar incondicionalmente o líder negro. Antes de tornar-se presidente, nos 4 anos que se seguiram à sua libertação, Mandela negociou uma Constituição Nacional Provisória, que conferia maior espaço político para os negros sul-africanos. E viajou pelo mundo para defender o fim do embargo econômico internacional, o que veio a ocorrer em seguida. Nessa época, Mandela esteve no Brasil e atraiu multidões para os comícios que fez em algumas cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Em 1994, junto com a eleição para a presidência, Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A premiação foi dividida com o então presidente sul-africano, Frederic de Klerk, que também ajudou a construir o ambiente de transição para a nova etapa democrática que viria a seguir. Falando da tribuna do Senado, no dia 11 de fevereiro de 2010, o senador Pedro Simon lembrou os 20 anos de libertação de Nelson Mandela. E destacou o caráter conciliador do líder sul-africano. Tanto a prisão como a liberdade de Nelson Mandela têm um significado maior para a humanidade do que esses fatos em si. A prisão significa a intolerância, a distância do homem do projeto do Criador. A liberdade significa a capacidade de um povo de conquistar coletivamente o seu direito à humanidade. Deve ser sujeito da história e não apenas objeto dessa mesma história. Não há caminho fácil para a liberdade, dizia Mandela, mas ele também falava do seu sonho, de que um dia todas as pessoas levantar-se-iam e compreenderiam que foram feitas para viverem como irmãos. É difícil encontrar na história da humanidade alguém com tamanha capacidade de mobilização para o bem, com tamanha compreensão de força de um povo e de como utilizá-la na busca do bem comum. Eu olho para Nelson Mandela
e penso, quantas pessoas teriam coragem de fazer o que ele fez? 27 anos na cadeia, líder de um povo, inclusive com suas mensagens de dentro da prisão, conduzindo a garra e a luta a esse povo. No almoço primeiro dele, presidente, quem ele convida para sentar na mesa com ele? Os guardas da prisão que o prendiam. Para mostrar ao seu país a mensagem que ele queria, que não era de ódio, que era de paz, que era de construção, ele teve a grandeza de ver o além. Ele teve a grandeza de entender que para o futuro da África do Sul, nada adiantava manter sentimentos de mágoa, de ressentimento, de ódio. Este foi o exemplo mais fantástico que eu conheço, de alguém que sofreu tanto e chegando ao poder, pensou tanto na sua pátria, no seu país, nos seus irmãos, e esqueceu o seu sofrimento. Este foi o senador Pedro Simon, em discurso feito na tribuna do Senado no dia 11 de fevereiro de 2010, data em que foram comemorados os 20 anos de libertação de Nelson Mandela. Ao longo do tempo, os conflitos raciais provocaram divisões profundas na sociedade, além de muitas violações dos direitos humanos. Para os sul-africanos, era necessário revelar os acontecimentos do passado, para que as pessoas pudessem saber não só quem tinha cometido essas violações, mas também o que tinha acontecido aos amigos, familiares e demais membros das suas comunidades. Com esse objetivo, uma das primeiras ações do novo governo foi criar a Comissão para a Verdade e a Reconciliação, que foi presidida pelo Prêmio Nobel da Paz, arcebispo Desmond Tutu. O crescimento que veio com a era Mandela não foi forte o bastante para diminuir os altos índices de desemprego, pobreza e criminalidade entre os mais de 49 milhões de sul-africanos. Mas talvez a maior tragédia do país seja a taxa elevada de infecção pelo vírus da AIDS. Segundo cálculos oficiais, 18% da população adulta vive com HIV. Aproximadamente 6.300.000 pessoas. Em boa parte por causa da AIDS, a expectativa de vida no país é em média de pouco mais de 49 anos. Desde sua saída da presidência em 1999, Mandela percorreu o mundo na luta por mais uma causa: a das crianças. Ele criou um fundo especial destinado a promover o bem-estar de meninos e meninas sul-africanos atingidos pela pobreza e pela miséria. Segundo o próprio Mandela, as crianças deveriam ser prioridade número 1 de qualquer país. Mandela é um nome que ultrapassa as fronteiras da África do Sul. Ele é cidadão do mundo. A causa de Mandela, para o senador Paulo Paim, é a luta contra tudo o que aprisiona a alma humana. O sacrifício de Nelson Mandela, a forma como ele atuou, muito semelhante à forma de Gandhi, entendendo que a sua permanência no cárcere incentivaria a todos lutarem, saírem do cárcere que estavam vivendo, que é o cárcere da opressão, o cárcere da discriminação, o cárcere que reprimia, enfim, o conjunto da população. Na visão do senador Hélio Costa, Mandela é sinônimo de carisma. Ele é um herói nacional, não só para a África do Sul, mas para todo o continente africano. Pela sua luta em favor dos direitos humanos, pela sua luta em favor do povo negro, sua luta em favor do povo africano. Quer dizer, tudo isso é que fez dele essa extraordinária figura carismática, que em todos os lugares aonde vai, ele desperta aquela emoção. As pessoas querem tocar no Nelson Mandela. Hoje, Nelson Mandela quase não viaja e tem a chance de descansar. Que
Violeta, o que você tá cozinhando pro almoço, hein? Ih, tô fazendo o prato predileto do Dr. Mandela. Nossa, eu não acredito que você esteja preparando carne de carneiro. Pois pode acreditar, Mabuco. Se o cheiro tá uma maravilha, imagina o gosto, hein? Para de mexer nas minhas panelas. Vai ver se o Dr. Mandela tá precisando de alguma coisa. Ele já tomou o mingau que ele adora? Violeta, já tomou sim. Deixa ele lá quietinho. O homem tá lá na sala com a mulher dele, a Dona Graça. Depois de ter acordado 4h30 da manhã e se exercitado como faz todo dia, ele agora tá lendo jornais e ouvindo na vitrola aquele cantor negro norte-americano Paul Robeson. Ah, é um dos favoritos dele, né? Eu também adoro. Lazy bones, sleeping in the sun. How you expect to get your day's work done? Never get your day's work done. Como na canção Lazy Bones, Mandela não esperou na sombra que as mudanças viessem. Ele fez a história. Agora, aos 92 anos, o líder da luta contra o apartheid evita aparecer em grandes concentrações públicas. Já viste a ave África rondando a intransponível cidadela, onde os dias e as folhas caem sobre Nelson Mandela e o duro perfil de ébano da cabeça que solta cinzela. Já viste o sonho brotando das mãos de Nelson Mandela? Já te enamoraste, ó África, do peito viril que persegue a estrela, peito que arde em chamas de Nelson Mandela. Acabamos de apresentar Tributo a Nelson Mandela, uma produção da Rádio Senado. Reportagem e produção musical de Luiz Carlos Fonteles. Locução de Eni Monteiro. Narração Vladimir Espinosa e Ana Lúde Matos. Dramatização Telmo Navarro, Danusa de Carlo Antônio e Celso Cavalcante. Agradecimentos especiais Ivan Godoy, Rodrigo Rezende, Alcebiades Muniz Neto, Samara Sadek, Cristiane Calisto e Altino Moreira. Sonoplastia e montagem de André Menezes. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Você também pode baixar o áudio deste programa pela internet em www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.